Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live, né, do aquecimento para maratona sua cerveja em casa. E hoje é sexta-feira, né? Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, que eu vou mostrar a minha Belgian Pale Ale, a última cerveja que eu fiz, certo? Vou falar um pouquinho dela aqui, o que a gente pode esperar de uma cerveja como essa e mostrar para vocês as oportunidades que um cervejeiro tem, né, quando escolhe a sua própria cerveja, certo? Então, e também vou falar de outro assunto. Então, para iniciar, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimentos para a Maratona Sua Cerveja em Casa. O que é o Maratona Sua Cerveja em Casa? Ele vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 1, 3 e 4 de julho, certo? E o que é essa Maratona Sua Cerveja em Casa? Ele vai ser um evento que eu vou explicar os primeiros passos para você aprender a fazer cerveja artesanal caseira do absoluto zero, certo? Você vai ter uma aula introdutória de como fazer cerveja artesanal do absoluto zero e, quem sabe, transformar isso num hobby e, quem sabe, futuramente você transformar isso num negócio, né? Vários cervejeiros caseiros que eu sei, aliás, várias fábricas de cervejaria artesanal começaram com os donos sendo cervejeiros caseiros, então pode ser que você possa evoluir a partir daqui, certo? Para se inscrever nessa maratona Sua Cerveja em Casa nos dias 1, 3 e 4 de julho, é muito simples, vai na bio, clica no link de inscrição e se inscreve, certo? Vamos lá para o tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre a Belgian Pale Ale, certo? Essa cerveja aqui que eu fiz, a última cerveja que eu fiz, e também vou falar sobre custo de produção de cerveja caseira. Vou falar sobre o custo dessa, certo? E vou falar sobre o custo em geral, né? Qual é a diferença de você fazer em casa ou não fazer? Eu vou trazer números aqui, certo? Para você tirar essa dúvida, tá bom? Então, gente, por que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês? Para vocês entenderem a oportunidade que a gente tem em ser um cervejeiro caseiro, certo? O que a gente tem na sua mão, o que a gente tem na nossa mão quando a gente pode fazer a cerveja que a gente quiser na cozinha da nossa casa. Beleza? Vamos lá, vamos mostrar essa cerveja aqui. Ó, deixa eu abrir para vocês aqui. A gente vai abrir junto, tá? Barulhinho característico, eu não sei se saiu no microfone, né? Mas o chiado. Eu vou botar ela devagar aqui, vagarosamente, porque ela tá bem carbonatada, sabe? Ó, tá muito espumada, ó a cor, acobreada, espuma branca. Gente, deixa eu botar aqui. Gente, isso aqui é uma Belgian Pale Ale que eu fiz na cozinha da minha casa, certo? O que é que a gente pode esperar de uma Belgian Pale Ale? Aliás, antes de eu começar a falar dela, deixa eu explicar uma coisa. Eu não posso beber em live, porque o Instagram não deixa, certo? Mas eu acabei de colocar ela no copo Stanley aqui, e aí, teoricamente, eu vou dar uns goles aqui, porque você abrir uma cerveja e não dar um gole, né? Não faz sentido, mas sentir o sabor dela. Vamos lá. Vamos falar dela. Aqui para vocês eu vou mostrar e vou falar, beleza? O que a gente pode esperar de uma Belgian Pale Ale é uma cerveja que ela é média em todos os sentidos. Por exemplo, é uma cerveja que não tem tanto amargor, é uma cerveja que não tem tanto aroma de malte, não tem tanto aroma de lúpulo, é uma cerveja equilibrada. O que manda aqui é o equilíbrio, né, dos ingredientes, né, e que nada se sobressaia. Característica dela é que a Belgian Pale Ale, ela é uma cerveja frutada, certo?
com alguns sabores cítricos, cerveja mais refrescante. Essa aqui ficou muito refrescante. Trabalho da levedura que deixou ela muito refrescante, certo? Daqui a pouco eu vou falar dos ingredientes que eu usei para fazer essa aqui, certo? Então, é uma cerveja, é como uma session. O que é uma cerveja session? É uma cerveja de dia a dia, né? Ela é considerada cerveja de categoria 1, certo? Que é uma cerveja de corpo médio, paladar suave, nível alcoólico moderado. Ela é toda moderada, certo? Sempre com a cor âmbar ou cobre, certo? Espuma que se dispersa rapidamente. Essa é a Belgian Pale Ale, uma cerveja simples de beber, né? Saborosa e pouco complexa, né? E ela também é uma cerveja com sabores mais sem nenhum sabor. Por exemplo, você vai tomar uma IPA, o que é que a característica de uma IPA? A IPA é uma cerveja amarga, tem muito amargor. Se você for tomar uma Russian Imperial Stout, qual é a característica dela? É aquele sabor de café que sobressai. Essa aqui não. O que caracteriza ela é o equilíbrio, certo? E ela tem a característica de ser refrescante, de ser frutada e de ser cerveja do dia a dia, tá bom? Vamos lá. Quase que eu dou um gole aqui. O que é que traz, o que é que trouxe nessa cerveja? O que é que veio nessa cerveja? Quais são os ingredientes dessa cerveja aqui, certo? Malte. De malte, o que é que a gente tem? Malte Pilsen, 4 kg de malte Pilsen, tá? E 600 gramas de malte caramelo. O malte é o responsável por essa cor aqui, tá bom? É o malte. Lúpulo Saaz, certo? Que ele foi colocado apenas na fervura, ou seja, não teve lúpulo no dry hop, ou seja, eu não abusei do aroma dele, certo? Eu coloquei só o lúpulo Saaz no final da fervura, que é para pegar o aroma dele, e coloquei Magnum no início da fervura para o amargor, certo? 14 gramas de lúpulo Magnum para o amargor no início da fervura, certo? Para ter aquele amargor mais leve, de leve a moderado, né? Não é aquele amargor leve de uma Lager, não, de uma Heineken, não. Aquele amargor que você sente quando toma Heineken. Não, não é. É um amargor um pouco mais leve, aliás, um pouco mais forte do que o tradicional, mas não é um amargor forte. Ela é considerada uma cerveja de amargor médio, certo? Então, e a levedura que eu usei para ela foi a levedura, deixa eu estar aqui anotado, a levedura CS31, que é propícia para cervejas inglesas e belgas, certo? Eu vou deixar o copo aqui que é para as pessoas verem que eu estou falando dessa cerveja aqui, né? Propícia para as cervejas inglesas e belgas, certo? Trazer aquele sabor frutado dessas cervejas. O sabor frutado também se dá pelo lúpulo, certo? Tanto pela levedura quanto pelo lúpulo, o lúpulo Saaz, na verdade. O lúpulo Magnum ele traz só o amargor. Beleza? Então, um preâmbulo do que é essa cerveja, né? Para vocês entenderem que a gente pode fazer a cerveja que a gente quer, que a gente muito além do que o que a gente encontra no supermercado, certo? E cervejas, inclusive, difíceis de você encontrar. Eu não sei onde você pode encontrar uma Belgian Pale Ale no supermercado. Se você mora lá por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, tal, lá é mais fácil de ter, lá tem mais cervejarias. Aqui em Recife tem. Aqui a gente tem Debron, aqui a gente tem Ecaute, aqui a gente tem Capunga, mas elas passeiam mais por Lager, por IPA, por Pale Ale. Não tem alguma coisa um pouco diferente disso aí, né? Temos a Babylon aqui também, que tem um chopp muito bom, mas aí são mais aquelas cervejas triviais ou aquelas artesanais que estão caindo mais na boca do povo. Vamos supor que a IPA está caindo mais na boca do povo, a Pale Ale está caindo na boca do povo. Então, uma cerveja um pouco diferente
você normalmente não encontra, certo? No supermercado. Isso é o bom de ser cervejeiro caseiro, além de outras coisas que eu vou falar em outros vídeos, né? Porque você pode surpreender familiares e amigos, você pode fazer isso como hobby, como eu já falei, você tem várias coisas, certo? Então, apresentada a Belgian Pale Ale para vocês, depois eu vou tomar, ela não vai se estragar, certo? Ela vai ficar aqui para vocês verem e depois eu vou tomar, certo? Não vai ser estragada. E agora vamos falar um pouquinho agora do custo. O custo, vê só. Essa cerveja aqui, eu pedi aqui na Vila do Malte, aqui em Recife, que é onde eu sempre compro. Como eu falei, foram 4 quilos de malte pilsen já moído, certo? 600 gramas de malte caramelo já moído. Um pacote de lúpulo Sasso, porque o Magnum já tinha. E um pacote de levedura CS31, certo? Para uma receita de 20 litros, tá? Vamos lá. Um por um. 4 quilos de malte pilsen, R$ 36,00, R$ 9,00 o quilo. 600 gramas de malte caramelo 100, R$ 22,00, né? Aliás, R$ 22,00 o quilo, que dá R$ 13,20 as 600 gramas, certo? 50 gramas de lúpulo Sass, que é um pacotinho, que dá R$ 25,00, e uma levedura CS31, que é R$ 25,00 também. Total dessa cerveja, R$ 99,20, certo? Isso aqui para mostrar para vocês que eu gastei aqui R$ 100 de insumos, tá, minha gente? Não estou contando com o custo de equipamento, não estou contando com o custo da minha água, do gás, da energia, de não sei o que. Não, isso eu não estou contando, certo? Estou contando de insumo. Eu tenho tudo pronto. Eu vou gastar quanto para fazer minha próxima cerveja? Para fazer essa aqui, uma cerveja mais simples, eu gastei R$ 100. Vai, em média, 100 a uns R$ 300 para uma receita de 20 litros, certo? Que quer dizer, a receita de 20 litros, essa aqui rendeu pouco, porque eu terminei botando pouca água. Que ela aí rendeu 14,3 litros, né? 14 litros e 300 ml. Ela rendeu menos um pouco. E o custo que deu para mim, para uma garrafa de meio litro, foi R$ 3,50. Certo? R$ 3,50. Vamos supor que eu tenha colocado mais água e aí ela ficou menos alcoólica e até mais próxima do estilo. Aí eu colocando mais água, eu aumento a quantidade de cerveja, né? Então eu diminuo o custo, certo? Se eu tivesse colocado mais água, se eu tivesse chegado a 18 litros, eu teria chegado mais ou menos aí, eu não vou fazer a conta agora, mas uns R$ 2,50 por meio litro para essa cerveja, certo? Então é muito mais barato do que você comprar no supermercado. Você não compra a cerveja de R$ 2,50, certo? Comparando com as cervejas que você encontra no supermercado, cerveja artesanal, essa aqui rendeu isso. Pode render 3 vezes, certo? Pode render R$ 9,00, 500 ml, pode, porque existem cervejas que têm mais lúpulos diferentes. Aí o que é que acontece? Você precisa comprar vários pacotinhos de lúpulo. Por exemplo, nessa receita eu comprei um pacote de 50 gramas de lúpulo Sass. Lúpulo se vende em pacote de 50 gramas. Principalmente para quem é cervejeiro caseiro, que vai comprando de pouquinho, né? Se você tem produções grandes, você vai comprar de quilo. Mas cervejeiro caseiro compra dos pacotinhos de 50 gramas, certo? Então, tem cervejas que usam 4, 5 lúpulos diferentes. Então você vai comprar 4 ou 5 pacotinhos diferentes. Então só de lúpulo, se for um lúpulo de R$ 25,00, 5 vezes 25, R$ 125,00 só de lúpulo, certo? Então a sua cerveja já vai ficando mais cara. Mas vai sobrar lúpulo ali, certo? Sempre sobra lúpulo. Então o valor do que você compra, você usa, mas ainda sobra um pouquinho. Mas você pode gastar R$ 300 com uma receita de 20 litros, como você pode gastar R$ 100, que foi essa que eu gastei aqui, R$ 99,20, para fazer uma receita de 20 litros de uma Belgian
Pale. Beleza? Então você tem essa... mais ou menos, eu nunca fiz cerveja mais barata do que R$100 e nunca fiz cerveja mais cara do que R$300. Eu acho que não passa disso. Essa de R$300 que eu fiz foi uma cerveja que eu peguei a receita da Brewdog. A Brewdog é uma cervejaria mundialmente conhecida, americana, cervejas excelentes, que ela disponibiliza as suas receitas, certo? Aí eu peguei uma receita, dei para a Vila do Malte, né? E disse, eu quero fazer essa receita aqui. Só que eu vi a receita, eram vários lúpulos diferentes, vários maltes diferentes. Ter uma quantidade boa de malte diferente não tem tanto problema, porque o que vem para a sua receita é exatamente a quantidade de fazer aquela receita, certo? A quantidade de lúpulo diferente é que ela vem em pacotinhos. Então, cada pacotinho 25, 30, R$35. Se você tem um lúpulo só e você tem de amargor guardado, você só vai usar aquele pacotinho. Em média 25, 20, R$30. Ali o lúpulo é mais ou menos isso, né? Então o valor de você fazer cerveja vai depender muito da receita e muito do lúpulo que você já tiver em casa. Beleza? Mais ou menos isso aí, o gasto de você fazer uma cerveja artesanal. Mesmo assim, a gente fazia uma cerveja do nível de uma Brewdog, certo? Se você procura aí, cerveja Brewdog, primeira coisa, é muito difícil você achar em supermercado, certo? Só aquelas casas mais especializadas, só se você for numa casa especializada em cerveja, ou então naquele supermercado que tem mais cerveja artesanal do que os outros, ou então aquelas beer cave, né, que tem em alguns postos de gasolina, que tem umas cervejas diferentes, tal. Aí você talvez possa encontrar uma Brewdog. A Brewdog que tem a Punk IPA, que tem várias cervejas muito conhecidas, né? Mas quando você encontra uma... Eu comprei uma Brewdog, certo? Para provar essa mesma da receita. Dessa receita de R$300. Eu comprei pelo Amazon uma cerveja dessa. Uma lata, 350 ml, R$25. R$25, uma lata de 350 ml. Aí eu vou dizer, beleza, eu vou gastar R$300 para fazer uma receita de R$300, teoricamente é cara, mas eu vou render ali 17 litros para mim, 18 litros para mim. 18 litros são 36 garrafas de 600 ml. Certo? Quantas latas, eu não sei, mas faça suas contas, sai muito mais barato. Certo? Vai sair aqui, sei lá, R$8 uma garrafa dessa. Né? Se render os 18, 19 litros, aqui vai sair R$7,50, R$8. Enquanto você encontra na internet, demora para chegar, né? Tudo de internet demora, sei lá, mesmo que seja entrega no outro dia, você não está ali você não pede e toma, né? Isso que eu quero dizer. Por R$25, R$23, R$25 para uma lata de 350 ml. Então, uma receita barata é de uma cerveja barata, uma Belgian Pale Ale, você já encontra mais barato, você já encontra latas de Belgian Pale Ale por R$10, certo? Uma cerveja que a receita equivale a R$300 é uma cerveja que a lata você vai encontrar por aí a R$25. Então, o preço ele acompanha, logicamente, certo? Então, eu quero que você entenda que o custo de você fazer com insumo, a cerveja caseira é muito mais barata. É muito mais barata. Ela chega a ser mais barata do que uma Skol. Ela chega a ser mais barata muito mais do que uma Heineken. Se ela é mais barata do que uma Skol, ela é mais barata do que o resto, né? Você vê que Skol até deu uma aumentada de preço, eu fui ver, porque eu geralmente tomo um Spaten, tomo um Heineken, mas que é uma cerveja mais encorpada, né? Mas a Skol, ela tava quase esse preço. A Spaten tava barata, aqui tá 13 e alguma coisa. E a Skol tava a Itaipava, 13 e tanto, mais do que Spaten, né? Não sei o que acontece com esse povo que... Bom, enfim, vou falar mal de outras cervejas não. As que eu tomo são sempre Heineken, Spaten, Beck's, essas pouco mais encorpadas, né? Além das artesanais, lógico. Porque cerveja artesanal, para mim, eu adoro tomar cerveja, mas em volume,
eu prefiro tomar as normais, a não ser que eu faça uma lager. O problema de fazer uma lager é porque ela vai acabar logo, né? Ela pode ficar até mais barata, eu nunca fiz cotação para lager não, mas ela pode ficar até mais barata, mas assim, eu vou tomar rapidamente, né? E eu vou chegar nos 2,50 ali, R$2 tal, e uma Heineken, uma Spaten é 13 e pouco. A diferença é muito pouca de uma para outra. Se eu fizer uma lager, vamos supor que eu faça uma lager pela metade do preço de uma Spaten, beleza? Eu faço a 1,80, a Spaten é 13,60, né? Tava aqui, ontem estava 13,80 inclusive. Aí vamos supor que eu faça uma lager a 1,90 e uma Spaten existe aqui a 13,80, metade do preço. Mas a diferença entre as duas é muito pequena, então... E o sabor, principalmente, o sabor que uma lager me dá não é uma coisa desconhecida, é uma coisa altamente conhecida. Nós, brasileiros, tomamos lager. Lager é mundialmente consumida muito mais do que qualquer outra cerveja. Né? Você vai para qualquer canto, aniversário, restaurante, tudo, você vai tomar a sua cerveja, a sua lager. Né? Então eu vou fazer uma lager para quê? É um sabor que eu já conheço. Eu vou fazer lagers boas, até melhores do que as encontradas no supermercado? Vou conseguir. Por que eu vou conseguir? Não é porque eu sou o melhor cervejeiro caseiro, não. É porque cerveja caseira é uma cerveja fresca, né? Os ingredientes estão ali frescos. Cerveja industrializada é uma cerveja que ela precisa de ingredientes para ela poder durar mais. Ela precisa de conservante. Eu posso estar falando besteira, mas eu imagino que ela precisa de conservantes para durar ali 6 meses, 1 ano, né? Na prateleira do supermercado. Ela está ali o tempo todo mudando a sua... Ela não pode mudar a sua composição química para alterar o sabor, né? Você não pode... As grandes marcas, se uma Heineken foi fabricada hoje, esse sabor, eu imagino que daqui a... Antes dela vencer, daqui a 8 meses, aquele sabor tem que estar o mesmo, né? Eu acredito que seja necessário colocar algum produto, eu não sei o que. Cerveja artesanal, não. Logicamente, você vai precisar beber ela mais rapidamente, sei lá, em 2, 3 meses, 4 meses, né? Você vai precisar tomar ela 6 meses até. Cerveja artesanal também não perde a validade tão fácil assim, não. Mas você toma ela mais rapidamente, mas é uma cerveja fresca. Essa cerveja terminou de carbonatar quarta-feira. Eu abri ela na quarta-feira, a primeira cerveja. Então os ingredientes estão aqui frescos. Por isso que a cerveja artesanal é uma cerveja mais barata. Eu não preciso pagar imposto, eu não preciso usar outros ingredientes, eu não preciso gastar com distribuição, eu não preciso gastar com armazenamento, eu não preciso gastar com fábrica. Tem uma fábrica, olha o meu equipamento aqui, ó. Olha com que eu faço minha cerveja, essa cerveja aqui. Essa panela aí, ó, é ela, né? Eu não preciso gastar com propaganda, né? Não preciso gastar porque eu não vou vender minha cerveja, eu vou fazer para eu tomar, para oferecer às pessoas, de repente levar para um aniversário. Eu vou fazer para me divertir, na verdade, né? Que o hobby cervejeiro que é isso, é você se divertir e você ter o resultado, né? Que eu estou mostrando aqui, que eu estou falando para vocês da minha experiência de como é barato. Hoje a gente está falando, primeiro a gente falou apresentou a Belgian Pale Ale, né? Que eu fiz, e depois a gente falou dos custos, incluindo o custo dela, né? Então, como a gente está falando de custo, cerveja caseira é extremamente barata. É extremamente barata, certo? Custos adicionais que você pode ter no seu caminho de cervejeiro caseiro. Agora eu não estou falando de insumos. Eu estou falando no caminho de você ser um cervejeiro caseiro. Você olhou para essa panela aí, lógico que você vai precisar de uma panela dessa, certo? Se você for fazer levas de 20 litros, você vai precisar de 2 dessas de 36 litros. Isso aqui é que são aqueles caldeirões de hotel, né, que você faz feijoada. Isso é coisa simples, trivial, você encontra em mercado público, por exemplo. Né? Aqui em Recife, mercado da Encruzilhada, mercado de São José, mercado de Casa Amarela, né? Mercado da Madalena, né? Mercados públicos você encontra isso aqui, certo? E você precisa adaptar
botar essa válvula, né, para extrair o mosto de dentro e tal. Né? Tem uma live que eu falei de equipamento, tá? Quem não pegou, é só subir aí as minhas postagens que você vai ver aí. Tem uma live que fala de equipamento nessa semana, certo? Que aí eu falo um pouco mais do que você precisa para ser um cervejeiro caseiro. Mas um gasto para você fazer equipamento é mais ou menos, em média, para um equipamento de 20 litros, em média 500 a 700 reais por aí, certo? Equipamentos, panelas, balde fermentador, arrolhador, refratômetro, balança, termômetro alimentício, é mais ou menos isso que você vai gastar, certo? Falando do custo em geral agora, não o custo na hora de fazer a sua cerveja, certo? Você vai precisar ter também, é altamente recomendável você ter uma geladeira ou um freezer com um controlador de temperatura, certo? E é importante que essa geladeira ou freezer seja só para sua cerveja, certo? Não quer dizer que você vá ter que ir atrás de uma geladeira nova, pelo amor de Deus. Geladeira nova é caro. Imagina que você vai botar um balde fermentador desse tamanho aqui. Pode ser a menor geladeira que você achar e pode ser o menor freezer que você achar. O meu freezer é um freezer de 100 litros, é um freezer baixinho, desse tamanho aqui. Menor do que isso aqui. Do tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. Mais ou menos isso aqui, 1 por 1, com 1 de altura, mais ou menos isso, né, que cabe o balde fermentador. Um freezer também não precisa ser novo. O freezer e a geladeira também não precisam ser novos, eles podem ser usados. Você vai, eu acho que você encontra facilmente por 500 reais um freezer pequeno, usado, em bom estado, geladeira pequena, usado, em bom estado, né? E aí você compra um controlador de temperatura, que eu comprei o meu por 35 reais, daqueles pequenininhos, certo? E aí, com esses equipamentos e com o seu freezer, você já pode fazer cerveja. Você já tem tudo, o gasto é mais ou menos esse que eu falei aí para vocês, certo? Tem, logicamente, esse custo inicial, certo? Mas, com o tempo, você faz... eu faço cerveja desde 2014, pagou o equipamento? Com certeza pagou, né? Por quê? Pela diferença de preço de cerveja artesanal para cerveja de mercado, né? Você com o tempo vai tirar esse valor que você gastou, né? Com equipamentos, com freezer, com tudo, você vai tirar esse valor, certo? Mas ser cervejeiro caseiro é mais do que você economizar. Porque ser cervejeiro caseiro é você ter a oportunidade de fazer qualquer cerveja, um hobby. Um hobby é uma coisa prazerosa de fazer. Dá prazer em fazer cerveja e dá prazer em tomar a cerveja que você fez, certo? Um hobby, o que é que um hobby traz de bom? Um hobby traz saúde mental, traz qualidade de vida, né? Traz um bocado de coisa que é muito mais do que você economizar com a cerveja que você está fazendo. A principal coisa de você fazer cerveja, você vai economizar. Estou trazendo esse assunto aqui porque eu sei que as pessoas têm dúvida com relação a isso. Tenho certeza disso, certo? Mas o principal de você fazer cerveja caseira é você ter esse conhecimento e usar para você. É você ter esse conhecimento e fazer a cerveja que você quiser, certo? É você ser dono de qualquer dos 150 estilos existentes. É você ser dono até de um estilo que não existe mais. Fazer uma cerveja que seja rara ou que não existe mais. Isso vale muito mais do que o dinheiro que você está aí querendo economizar fazendo uma cerveja de R$ 2,50 ou comprando uma de R$ 25 reais, né? O valor, o dinheiro, no final das contas, não conta muito, porque a oportunidade que você vai ter, a qualidade de vida que você vai ter tendo um hobby, o conhecimento que você vai ter em ser um cervejeiro caseiro, em conhecer todas as 5 etapas, né? E você... Caiu o microfone aqui. Em você conhecer tudo, conhecer os ingredientes, conhecer o que um malte pode trazer, o que um lúpulo pode fazer, o que uma levedura pode fazer,
você saber juntar esses ingredientes e saber chegar no resultado final de uma cerveja, né? Isso tudo é muito mais valioso do que o custo que você quer economizar, certo? Apesar de que você vai economizar muito, mas o prazer de tomar é muito maior, vale muito mais, pelo menos para mim, vale muito mais do que você economizar R$2, R$3, R$5 em cada garrafa dessa, beleza? Mas está esclarecido, é muito mais barato, tem um custo inicial, né? Que eu falei, tem um custo inicial, equipamentos, no freezer e tal, tem um custo inicial, certo? Mas você comprar ingredientes para fazer determinada cerveja é muito mais barato, porque você não paga imposto, você não armazena, você não entrega, você não precisa fazer propaganda de nada disso. Beleza? Gente, eu espero ter esclarecido para vocês. Eu espero que vocês tenham achado bonita essa Belgian Pale Ale, certo? Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham vontade de tomar, que vocês tenham ficado com vontade. Eu estou querendo fazer inveja para vocês, porque eu vou tomar essa cerveja agora, certo? Eu dei um gole no início da aula, né? Eu vou dar outro gole agora, que ela está aqui, ó. Esse copo que eu não posso mostrar bebendo, são regras de live. Então, façam e não tenham inveja de quem faz cerveja caseira. Tá certo? Minha gente, muito obrigado por ter ficado até aqui, certo? Acabamos a primeira semana de aquecimento, de live de aquecimento para maratona, tá? Semana que vem tem mais uma semana de live de aquecimento, tá bom? Lembrando que vai acontecer nos dias 1, 3 e 4. Para se inscrever, entra na bio, clica no link de inscrição e se inscreve, tá certo? E te vejo na próxima segunda-feira com mais um assunto sobre fazer cerveja em casa. Beleza? Até segunda.